Paraná. Oferecimento: Viscard faz muito mais por você e Unimed Londrina. Segunda-feira, 8 de maio de 2023. Mais uma tragédia no centro de Londrina. Um caminhão desgovernado conseguiu desviar de outros veículos, mas não evitou um grave acidente no cruzamento da Benjamin Constant com a Rio de Janeiro. Essas imagens aí são aceleradas, foram gravadas ao longo dos últimos minutos, mostrando toda a movimentação, o atendimento às vítimas, imagens do alto captadas pela equipe de engenharia da nossa RPC. O Meio Dia Paraná está ao vivo no local com duas equipes, com uma ampla cobertura. Eu já passo agora o nosso primeiro contato com Felipe Bacarin, que foi para lá tão logo ficou sabendo desse grave acidente. Felipe, bom dia para você. Qual a situação de momento? Quais as primeiras informações por aí? Oi, Alberto, bom dia para você, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Meio Dia Paraná desta segunda-feira. Pois é, acidente que aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira, agora há pouco, aqui na Avenida Benjamin Constant. Muitos carros estavam estacionados aqui. Um deles acabou sendo atingido por esse caminhão que desceu desgovernado à rua Rio de Janeiro. A Polícia Militar, bombeiros também, o SAMU e até mesmo a Polícia Civil vieram aqui para esse local para prestar os atendimentos. Inclusive um veículo da Polícia Civil acabou de chegar aqui, da perícia, provavelmente para fazer então o acompanhamento desse caso, para identificar o que aconteceu para esse caminhão ter descido desgovernado à rua Rio de Janeiro e atingido uma motociclista que infelizmente perdeu a vida nessa batida. O trânsito aqui na região central, a uma quadra do terminal central aqui de Londrina, o trânsito está bem complicado por aqui. A rua Benjamin Constant foi liberada agora há pouco para a entrada de veículos aqui nesse trecho, mas ainda não está passando nenhum veículo por aqui. A rua São Paulo e a rua Rio de Janeiro também estão com trânsito bem lento nesse momento. Alberto, eu volto aí contigo. Ao longo do jornal a gente vai trazer mais informações daqui. Valeu, obrigado, Felipe. Vanessa Navarro também está ao vivo por lá e temos entrevistas já com parentes das vítimas, com os bombeiros. E todas as orientações para você que vai acompanhar essa edição do Meio Dia Paraná. Evite passar nesse ponto do centro de Londrina, o tráfego está bem travado por lá. Enfim, uma ampla cobertura e muitas orientações para você no Meio Dia Paraná, que está só começando. Na edição dessa segunda-feira, você vai ver aqui no Meio Dia Paraná também que há transtornos em outro ponto do centro de Londrina, ali no cruzamento da Santa Catarina com a Jorge Casoni. Uma tubulação se rompeu por lá e um grande buraco teve que ser aberto para reparos. Consequência é o tráfego bloqueado e muita lentidão também ali na Santa Catarina. Vamos falar ainda de um incêndio que destruiu um apartamento e deixou uma pessoa morta nesse fim de semana aqui na nossa cidade. E a prisão do sobrinho investigado pela morte do tio no restaurante de Londrina. Tem ainda o início da greve dos professores da UEL. E um reforço na segurança para pedestres e ciclistas nos arredores do Igapó 2. É o seu Meio Dia Paraná, que está apenas começando aí, imagens ao vivo agora do cruzamento da Benjamin Constant com a Rio de Janeiro, equipes dos bombeiros por lá, muita gente acompanhando o atendimento às vítimas e o trabalho da perícia também já começou. Em apenas um minuto, o Meio Dia Paraná estará de volta com toda a cobertura desse acidente e os principais assuntos dessa segunda-feira. É um minuto só. Não saia daí. Faltando agora 9 minutos para o meio-dia. Estamos começando o Meio Dia Paraná desta segunda-feira, dia 8 de maio. Quem mora, trabalha no centro de Londrina, percebeu por volta das 10 da manhã uma grande movimentação de viaturas de equipes de resgate. Isso porque um caminhão desceu desgovernado por lá, provocando um grave acidente. Essas imagens são do alto de uma câmera instalada aqui pela equipe de engenharia da RPC, mostrando a movimentação por lá, muitas pessoas nas calçadas acompanhando o atendimento. O tráfego na Benjamin Constant está bloqueado. Quem desce pela Rio de Janeiro até consegue pegar a Benjamin sentido a Praça Tomi Nakagawa, mas antes o bloqueio é total para o atendimento às vítimas e retirada dos veículos. Quem está por lá é a equipe da Vanessa Navarro e também do nosso Felipe Bacarin, chegando já com as informações, com as explicações apuradas até agora para mais esse grave acidente nesse ponto do centro da nossa cidade.
Felipe Bacarim, as informações contigo, por favor. Pois é, Alberto, a gente chegou aqui na rua Benjamin Constant, na esquina com a Rio de Janeiro, ainda havia centenas de curiosos, de testemunhas, de pessoas que acompanharam esse acidente, que ouviram essa batida e vieram aqui para a região mais próxima para ver, acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros, e também foram algumas testemunhas que realmente chamaram os bombeiros, o SAMU, a Polícia Militar, para prestar atendimento a essa vítima. As informações que a gente colheu com testemunhas até agora é de que um caminhão, esse caminhão baú, acabou descendo a rua Rio de Janeiro, desgovernado, sem freio, e acabou atingindo uma motociclista que ainda não sabemos se estava na rua Benjamin Constant ou se estava na rua Rio de Janeiro. As informações ainda são preliminares porque a gente conseguiu conversar apenas com testemunhas, não tivemos informações oficiais dos bombeiros nem da polícia sobre essa batida. Agora há pouco, inclusive, um caminhão dos bombeiros estava aqui no local, acabou de deixar este local, foi indo embora. Conversei com um desses bombeiros para perguntar por que a necessidade de um caminhão de bombeiros, né? Porque eles estavam com a mangueira esticada, jogando um pouco de água ali na região do acidente. Ele me disse que foi uma situação apenas de prevenção por causa de uma batida, de um veículo grande. Então, para evitar qualquer incêndio, os bombeiros estavam aqui prestando esse atendimento preliminar. Assim que cheguei aqui no local, fui conversando com algumas testemunhas e conversei com uma mãe e uma filha que presenciaram essa batida. A mãe, inclusive, ficou muito perto de onde o caminhão bateu. Aqui, só para fazer a localização do pessoal, a gente está na rua Benjamin Constant, em frente ao Museu Histórico, a uma quadra do Terminal Central. Então o caminhão desceu a rua Rio de Janeiro e acabou atingindo a grade do Museu Histórico, onde ficou prensada essa motociclista que foi arrastada na batida do caminhão. Então vamos conferir essa entrevista que eu fiz com duas testemunhas desse acidente. Agora há pouco eu conversei com elas, vamos ver. Tava subindo, né? Minha mãe voltou pro carro e eu ia subir para a loja. Aí o motorista desceu gritando que o caminhão estava sem freio, sinalizando com a mão para fora da janela, apavorado. No que eu olhei, já foi muito rápido. Daí ele prensou a menina. Até, inclusive, eu achei que tinha pegado a minha mãe, porque minha mãe estava muito perto. Nossa, foi terrível. Aí, a hora que eu olhei, eu vi ela voltando, mas, nossa, foi muito medo, muito medo. Foi um livramento, sabe, assim, um livramento para a vida dela. Na verdade, eu nem vi ele chegar perto, porque eu estava passando assim, eu só escutei o barulho, só. Mas é livramento, né? É Deus na vida da gente sempre. Além do Felipe Bacarim, quem está por lá também é a equipe da Vanessa Naval, que se deslocou rapidamente para conversar com as pessoas, com os bombeiros e trazer todas essas informações. Vanessa, uma boa semana para você, apesar dessa tragédia aí que abre o nosso Meio-Dia Paraná. O que mais você apurou, o que mais se sabe sobre esse caminhão desgovernado e as vítimas até agora? Boa tarde, Alberto, para você, para todos. Desde já os nossos sentimentos aí a mulher que infelizmente perdeu a vida nesse acidente, né? E também o nosso apoio aí a tanta gente que acabou sofrendo de alguma forma com isso. O Felipe já deu vários detalhes aí, né, iniciais do acidente, e eu vou falar com vocês ao vivo agora com o motorista do outro veículo que foi atingido nesse acidente, o Leandro. Ele já conversou um pouquinho aqui antes com a gente. A esposa dele está lá dentro do Palio, né, da Palio, se recuperando, inclusive, né, porque não chegou a ter grandes ferimentos, mas ele teve a gentileza de vir aqui nos contar, Leandro, o que aconteceu, o que você viu, pôde ver? Então, ver a gente não viu nada. A gente só entrou na Rio de Janeiro, né, para poder procurar um estacionamento, que a gente veio acertar os compromissos hoje, né, que é a minha folga, e a gente só sentiu o impacto quando a gente estava parado para dando passagem para os veículos que trafegavam na Benjamin Constant. Eu vi de longe que tinha uma moto, né, que passava do outro lado da via, e um carro que passou na nossa frente. Esse carro que passou na nossa frente, ele concluiu a passagem dele. E a gente parado, a gente sentiu um impacto na traseira do nosso carro, o carro rodando na Benjamin Constant e a moto que ficou debaixo do caminhão. Que depois eu saí do carro, né, vi que a minha esposa estava bem, saí do carro para poder ver o que tinha acontecido, o caminhão parado e uma moto debaixo do caminhão, infelizmente. Que susto, né? E agora, inclusive, Leandro, o Marcelino está mostrando ali que acabou de chegar o caminhão do IML, né, o Instituto Médico Legal, infelizmente, para buscar o corpo da vítima, essa motociclista, que, como o Felipe Bacarim já contou, foi parar debaixo do caminhão
e realmente não pôde resistir aos ferimentos que sofreu na hora. Leandro, você estava na Rio de Janeiro, vocês estavam na faixa da esquerda e o caminhão, você já sentiu o impacto dele atrás de você? Sim, porque assim que a gente entrou na Rio de Janeiro só tinha carro. A gente parou no par do lado esquerdo, a gente só sentiu o impacto. Nem vi de onde saiu o caminhão, nem vi como que ele veio, não ouvi sinalização nenhuma, nenhuma buzina, nenhum som sonoro para alertar a gente que a gente estava parado. Senão a gente teria saído assim, não teria como sair na via porque estava passando o carro mesmo, não teria como dar passagem. E o condutor do caminhão alegou ter perdido o freio do veículo. Você chegou a ouvir isso dele? Você viu o momento que ele desceu do caminhão? Sim, eu vi a hora que ele saiu do caminhão desesperado e gritando que tinha perdido o freio do veículo, né? E infelizmente aí a moça não fez a conclusão da passagem dela, que a gente estava esperando ela passar para poder continuar o nosso trajeto. E aí o teu carro rodou, veio parar aqui. O que vocês já sentiram na hora? Tua mulher chegou a se ferir de alguma forma? Sim, a minha esposa só teve uma leve pressão na parte superior da cabeça, né? E eu não me feri, eu tô tranquilo. Só o nervoso mesmo por conta do acidente e da vida que se perdeu aí. Bem material nem tanto, mas a vida que se perdeu aí. Obrigada, uma boa recuperação emocional, principalmente para vocês, viu, Leandro? Obrigada também por se dispor a vir aqui conversar num momento de tanto nervosismo, né? Obrigada. Então a gente conversou com o Leandro, que foi o motorista do outro veículo atingido. A princípio, a notícia que se tem é que o caminhão desgovernado, então, bateu nesse carro, que veio parar aqui na Benjamin Constant, e na motociclista que infelizmente perdeu a vida. A gente ainda não tem a confirmação sobre a identidade também dessa motociclista. Fato é que infelizmente ela acabou perdendo a vida antes mesmo que o corpo, né, que ela pudesse ser retirada debaixo do caminhão, das ferragens, e agora chegou aqui o caminhão do IML para levar essa vítima. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, Alberto. Vanessa, eu vou aproveitar essa participação só para questionar também de trânsito. Eu vi algumas imagens ao fundo ali. Os ônibus que saem do Terminal Central e seguiriam pela Benjamin Constant estão subindo a São Paulo. O trânsito, pelo jeito, está bem travado, bem bloqueado agora por aí. Como não poderia deixar de ser, Alberto, toda essa quadra aqui onde ocorreu o acidente, ela foi bloqueada. E aí o trânsito para quem desce da Rio de Janeiro, né, também acaba o pessoal tendo que seguir bem lentamente, né? Tem cones, uma faixa de segurança que foi colocada aqui, a polícia também se posicionou nessa quadra seguinte, então, né, na quadra de cima do acidente, justamente para evitar incidentes colaterais, porque tem muita gente por aqui, as pessoas acabam ficando curiosas, passando, enfim, para evitar qualquer batida, também acidentes com pedestres. Então foi feito todo esse esquema de segurança. Quem passar por aqui vai ter que fazer realmente um desvio, e os ônibus realmente também que vêm, né, ônibus e carros que vêm do trecho antes do local do acidente, vão ter que fazer uma volta maior, nesse que é um horário sempre de intenso movimento por aqui. Apesar de todas essas mudanças, o que a gente vê no momento ainda não é muita confusão no trânsito, as pessoas estão entendendo que esse é um momento realmente de dar toda a atenção ao acidente em si, à questão das vítimas, então é andar mais devagar. Daqui a pouco a gente vai atualizando se houver mais mudanças no trânsito por aqui também, Alberto. Eu vou liberar a Vanessa um pouquinho para a Vanessa ir em busca de mais informações. Ela vai também buscar outras entrevistas, já gravou algumas e já vai trazer para você aqui no Meio Dia Paraná. Do lado da Vanessa, Felipe Bacarin também acompanhando essa cobertura. Felipe, já falamos dos feridos, do trânsito, mas e o motorista do caminhão? O que se sabe até agora? Ele foi ouvido, prestou depoimento? Alberto, as informações que a gente colheu aqui também com testemunhas desse acidente é que o motorista, após esse acidente, ele desceu bastante transtornado do caminhão. Vou pedir para o seu Nascimento mostrar que a cabine do caminhão, ela não ficou danificada com a batida, então o motorista não teve ferimentos graves, não precisou de atendimento médico por grandes ferimentos. Ele estava mais assustado mesmo com esse acidente do que efetivamente ferido. A moto, como a gente pode ver, ficou ali na calçada, foi retirada debaixo do caminhão e a perícia já começou a fazer o trabalho ali, né? Os peritos da Polícia Científica, da Polícia Civil e os trabalhos do IML também já estão sendo feitos aqui no local.
Eu não consegui conversar com esse motorista. A gente viu que ele foi atendido pela ambulância do SAMU, pela ambulância do SEAT, desculpa. Ele estava bastante transtornado por conta desse acidente, mas não conseguimos mais detalhes sobre também a identidade dele e nenhum contato com a empresa de transportes deste caminhão. Assim que a gente tiver alguma novidade ao longo do jornal, obviamente a gente traz as informações aqui no Meio Dia Paraná. Valeu, obrigado, Felipe. Já a gente volta a falar ao vivo com as equipes. Na outra tela aqui, vou compartilhar contigo a situação do trânsito nesse momento. Olha só, tem um indicativo aqui no Waze, justamente desse acidente registrado ali na Benjamin Constant com a Rio de Janeiro. O tráfego está bloqueado em quadras da Benjamin Constant, perto da Praça Rocha Pombo, e os veículos acabam subindo pelas outras ruas ali, a própria Pernambuco, a São Paulo, e isso provoca muita lentidão nesse momento no centro de Londrina. E não é só ali não, tem lentidão também na Santa Catarina com a Jorge Casoni. Ainda nessa edição nós vamos mostrar para você as condições do trânsito e já eu retorno ao vivo ali a esse acidente grave com esse caminhão e uma pessoa morta na Benjamin Constant. Antes, informações da prisão do sobrinho do empresário morto há 2 semanas no restaurante da Avenida das Maritacas, em Londrina. A Justiça determinou a prisão após um novo pedido da Polícia Civil junto à Justiça. Kathleen Tanan, Alceu Nascimento e Ademir dos Santos acompanharam essa operação hoje pela manhã. Kathleen Tanan, seja bem-vinda ao Meio Dia Paraná. Por que a prisão agora e não naquela primeira semana, quando o homem chegou a se apresentar à polícia, mas foi liberado? Oi, Alberto, um ótimo dia a você, a todos os que estão com a gente. De acordo com o delegado João Reis, da Delegacia de Homicídios, no dia 28 de abril, quando o Gabriel se apresentou na delegacia, inclusive entregando a arma que, segundo ele, teria sido utilizada para tirar a vida do tio no dia 24 de abril, portanto, 4 dias antes dele se apresentar. Quando ele se apresentou, já havia passado o período do flagrante. Inclusive, ele disse ao delegado que no dia depois do crime ele se escondeu e os policiais procuraram e não o encontraram. Ele disse que estava com medo do que iria acontecer. Como já havia vencido o período de flagrante, a única motivação ou que justificaria a prisão do Gabriel, de acordo com o delegado, seria um pedido à justiça mediante provas. E o delegado precisava de mais provas, mais elementos para embasar esse pedido de prisão à justiça. E foi o que aconteceu depois da apresentação do Gabriel. A justiça autorizou a prisão agora e hoje os policiais civis foram cumprir um mandado de prisão temporária contra esse suspeito, né? Esse homem que teria, portanto, atirado contra o próprio tio, que acabou morrendo. Os policiais foram até a casa dele, não o encontraram, e foram até a casa do pai dele, onde ele estava. Portanto, cumprido um mandado de prisão temporária e também cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. Na casa do pai, onde o Gabriel estava, os policiais ainda encontraram uma outra arma de fogo, essa registrada no nome do pai. E essa arma também foi apreendida e vai ser incluída nas investigações. A gente vê, né, imagens aí do crime que aconteceu, portanto, no dia 24 de abril, num restaurante na Avenida das Maritacas, zona leste aqui da nossa cidade. O Gabriel é o que aparece de camiseta azul e ele atira, segundo a polícia, contra o tio, que tenta fugir, mas infelizmente é atingido por vários disparos. Ele foi socorrido com vida, passou por cirurgia, mas morreu no hospital no dia seguinte. Inclusive, o Gabriel também é investigado por tentativa de homicídio contra a esposa do tio, que também estava ali no local. E pelas imagens a gente pode ver que também há disparos de arma de fogo contra ela. O delegado João Reis conversou com a gente mais cedo, falando um pouco sobre a motivação. Qual teria sido a motivação para esse crime? Olha só. Ambos os lados fizeram um boletim de ocorrência relatando a ameaça. A motivação seria porque o João Moura ele desenvolveu um equipamento agrícola que ele já havia pedido a patente desse equipamento e, em razão disso, o sobrinho teria, segundo a versão de familiares, teria furtado o projeto e começado a produzir. Ocorre que, em razão da patente estar registrada, o sobrinho teria descoberto isso e teria já gerado uma inimizade, um ranço entre eles, né, em razão dessa questão dessa patente. Aí acabou ambos os lados fazendo uma ameaça, né, e agora nós temos que apurar efetivamente o que ocorreu naquele dia, porque o sobrinho alega que foi até o local para conversar com o tio, porque a intenção era apaziguar os ânimos, né? Porque familiares teriam informado ele que o tio tinha intenção de reconciliar com ele, e já familiares alegam que ele foi no local para executá-lo.
Segundo o delegado, por se tratar de um crime hediondo, a prisão temporária do Gabriel deve durar 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30 dias. Em entrevista, ele informou para a gente sobre as investigações. Mais gente deve ser ouvida, inclusive o delegado não descarta a participação de mais pessoas no esquema, no planejamento desse crime que tirou a vida do João, tio do Gabriel. Olha só. A prisão é imprescindível para a investigação porque houve relato de ameaças tanto de testemunha quanto por parte da viúva, e também nós temos que depois esclarecer realmente o que ocorreu naquele local. Durante o começo de busca, nós intimamos algumas pessoas para serem ouvidas durante a semana, ou na próxima semana, sobre os fatos. Há outros familiares que não residem aqui em Londrina que nós temos que ouvi-los também. Possivelmente nós vamos agendar talvez uma videochamada ou uma carta precatória, o que for mais fácil para ouvir essas pessoas. Cada lado da família diz uma coisa. Nós vamos ainda ouvir também, inclusive, a esposa do Gabriel, porque há informações que o João Moura teria ido na casa do Gabriel, feito a ameaça dele na residência do Gabriel. Já a família do João Moura alega que ele já tinha ameaçado por fogo na indústria, na empresa, ou seja, nós temos que agora esclarecer os fatos. O nome da vítima, só para a gente lembrar, é o João Geraldo de Moura. Ele tinha 52 anos. A gente ouviu o delegado falando aí em parentes, e falando nisso, agora há pouco, a gente gravou uma entrevista com o Ezequiel. Ele é irmão do João, que acabou falecendo depois desse crime, e também com um advogado que representa a família da vítima. Vamos ouvir. Ele havia contratado seguranças para fazer a segurança dele no período noturno. Então ele tinha endereçado mais ao período noturno, e tanto na empresa quanto na casa, quanto pessoalmente, e infelizmente os fatos ocorreram à luz do dia, sem qualquer escrúpulo. E aqueles projetos, que era um projeto pessoal do João, inclusive esse projeto patenteado hoje, o Gabriel, ele, como tinha acesso a tudo, discutiu o projeto junto com o tio, ele colocou isso no mercado. Meu irmão não podendo aceitar isso, o João entrou com um processo sobre essa patente, para que o Gabriel não desse sequência. Pode ser esse o motivo, né? Pode não ser, ainda está sendo buscadas as coisas, tudo indica que seja. Lidar com isso não é fácil, a gente tem que buscar muito equilíbrio emocional, é uma situação complicada. Depois da entrevista, o advogado que representa a família da vítima, ele fez apenas uma correção. Sobre os seguranças, ele informou que o João, a vítima, não sabia sobre os seguranças. Foi a esposa dele quem fez a contratação depois que as ameaças começaram. E esses seguranças atuavam durante a noite, por isso não estava no momento em que o crime aconteceu. Ele disse ainda que pretende pedir a prisão preventiva do Gabriel, que é quando não há uma data para que ele deixe a prisão. Alberto, a gente vai continuar acompanhando este caso. Tentamos contato pela manhã com o advogado que representa o Gabriel, sobrinho do João, que acabou falecendo, mas até agora a gente não conseguiu fazer contato. Tendo qualquer novidade, a gente traz aqui no Meio Dia Paraná. Valeu, obrigado, Catherine, que já volta falando de trânsito, até porque ela está ali na Santa Catarina com Jorge Casoni. Tem lentidão por lá, porque um grande buraco foi aberto para obras de reparo na tubulação. Já eu volto a conversar com a Catherine Tanã. Agora, 12h11, ao vivo também, eu tenho mais uma vez a Vanessa Navarro, que está acompanhando esse acidente com um caminhão desgovernado. Uma pessoa morreu no meio da manhã desta segunda-feira, bem no centro de Londrina, na Benjamin Constant, com a Rio de Janeiro. Vanessa, que agora tem informações dos bombeiros também e outras atualizações. É contigo por aí. Obrigada, Alberto. Pois é, a quadra aqui na Benjamin Constant, entre a Rio de Janeiro e a São Paulo, segue, claro, interditada, até porque são vários trabalhos paralelos que ainda precisam ser feitos por aqui. Há pouco a gente mostrou que o IML chegou, ainda não conseguiu fazer a retirada do corpo da vítima, uma mulher motociclista que infelizmente foi parar debaixo do caminhão desgovernado, está debaixo das ferragens, então é algo realmente trabalhoso para fazer a retirada, né, da vítima. Aqui a gente está mostrando também, Marcelino está mostrando para vocês, que o pessoal do Instituto de Criminalística chegou há pouco para poder fazer as primeiras análises, enfim, tentar apurar o que
puder já de como aconteceu esse acidente, colher amostras. Claro, depois vai ser feita uma investigação bem detalhada, então, de por que aconteceu esse acidente. A gente lembra, a princípio, que testemunhas já apontaram para nós que o caminhoneiro disse que ficou sem freio e acabou então desgovernado descendo a Rio de Janeiro até ir parar ali na grade do Museu Histórico de Londrina. Eu vou conversar ao vivo agora com o Tenente Justino do Corpo de Bombeiros, está aqui também nesse trabalho, né, que envolveu várias forças de segurança, Polícia Militar, Bombeiros, também Guarda Municipal, CMTU. Tenente, boa tarde. O que já se sabe sobre esse acidente? O que vocês puderam apurar? Boa tarde, então. Segundo até algumas testemunhas aqui no local, e o próprio condutor do caminhão, por problemas mecânicos, o caminhão não conseguiu parar aqui nessa descida, vindo pela Rio de Janeiro. E ele, conforme ele mesmo falou, ele tentou evitar um mal maior, né, e jogou o caminhão ali contra o muro, contra a grade, né, conseguiu desviar de um veículo, mas infelizmente após colidir contra um automóvel, ele acabou colidindo e arrastando uma motocicleta com a motociclista, que ficaram presos embaixo do veículo, né. Ali, quando nós chegamos no local, essa vítima ela já tinha sinais incompatíveis com a vida. Tenente, vocês atenderam o caminhoneiro também? Como é que ele está? Foi levado para onde? Que detalhes a gente tem sobre o motorista do caminhão? No local aqui, antes de deslocar para cá, foi repassado para a gente que haveriam 5 vítimas, uma dentro do veículo e mais 4. Quando nós chegamos no local, tinha 2 vítimas dentro do carro, do automóvel, que somente a passageira teve que ser atendida, e dentro do caminhão, além do condutor, tinha mais um passageiro. No caminhão, os 2 estavam ilesos, porém o motorista do caminhão estava muito abalado, muito nervoso. E a gente então conduziu ele, colocamos ele dentro da nossa ambulância, atendemos esse motorista e tivemos que levá-lo para o hospital. Ele foi conduzido ali para a UPA Centro-Oeste, bastante abalado, bastante nervoso, pálido até assim, mas com a situação, né, com tudo que aconteceu. Apesar do desespero, ele conseguiu relatar algo desde quando o caminhão vinha sem freio, se já vinha apresentando alguma falha mecânica antes, enfim, algum sinal de que isso pudesse acontecer? Não, pra gente ele não passou nada disso, até o proprietário da empresa, né, estava aqui no local e ficou aqui para resolver as coisas aqui junto com a Polícia Militar, mas ele não repassou nada a respeito, assim, de quanto tempo, e nem sei se ele veio na Rio de Janeiro desde lá de cima ou se ele virou aqui, né, mas infelizmente, como eu falei, a senhora da motocicleta, ela teve lesões ali em pescoço, tórax, pelve, né, membros inferiores, uma laceração muito grande em pé esquerdo. Infelizmente não resistiu e acabou morrendo. Vocês têm detalhes sobre essa vítima já? A idade, de onde vinha? Apareceu algum familiar aqui também? Não apareceu ninguém aqui. Nós fizemos a identificação, né, a classificação dela. Ela tem 59 anos e ainda não chegou ninguém aqui, nenhum conhecido. Mas já foi feita a identificação dela, sim. Só não sei ao certo se ela é daqui de Londrina mesmo, mas nós estamos aguardando, né, agora, né, mais informações. Até o nome dela, o pessoal anotou, né, no documento, no boletim de ocorrência, mas eu não me recordo. Mas eles estão com a mesma equipe que atendeu o motorista, que fez as anotações a respeito acerca da vítima em óbito. Obrigada, são informações que a gente vai atualizando. Só mais uma pergunta, Tenente. Essa quadra aqui, ela deve continuar interditada, vocês vão liberar? Agora há pouco a gente viu até que o pessoal que estava estacionado aqui estava sendo impedido de tirar o carro para não tumultuar. Como é que deve se desenrolar isso daqui para frente? Sim, a equipe da Polícia Militar disse que daqui a pouco já vai terminar de liberar o local. Eles só estão esperando a criminalística concluir os trabalhos deles, para então eles conduzirem o corpo, né? E já vão liberar toda essa via, sim. Não vai demorar muito. Muitíssimo obrigada, Tenente. Bom trabalho. Obrigada. Tchau, a gente sabe que tem. Tchau. A gente sabe que tem muito trabalho por aqui ainda. A gente pergunta do trânsito, claro. A coisa mais impactante, mais importante, que infelizmente a gente traz a notícia, é a morte dessa motociclista, né? Como o Tenente falou, há algumas informações preliminares sobre ela, a gente vai tentar apurar melhor, mas o fato é que infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. O corpo deve ser retirado a qualquer momento daqui pelo IML. A quadra aqui entre a Rio de Janeiro e a São Paulo segue interditada, muito cuidado para quem estiver descendo aqui a Rio de Janeiro. Inclusive agora acabaram de interditar completamente. Marcelino pode mostrar ali, Marcelino? Colocaram uma fita de fora a fora aqui na Benjamin Constant. Lá em cima, né, a polícia também já fez a interdição, tem uma viatura.
Então agora eles interditaram uma área maior, o pessoal já não está podendo nesse momento descer a Avenida Rio de Janeiro para pegar a Benjamin Constant. O pessoal vai ter que fazer desvio por outras ruas, outras avenidas aqui do centro da cidade. Conforme a gente for tendo mais informações, a gente retorna, Alberto. Tá, ok, então. A Vanessa também conversou agora há pouco com algumas pessoas, né? Nós temos entrevista gravada, a Vanessa estava acompanhando ali, entrevista com pessoas que presenciaram o acidente, que estavam no local. A gente tem alguma delas no ponto aí para acompanhar? Vamos lá. Eu estava vindo na Rio de Janeiro, do lado esquerdo. Foi quando eu vi que o trânsito estava na Benjamin Constant, estava com movimento, né? Um carro passando e uma moça do outro lado com a bis também trafegando na Benjamin. A gente parou para poder dar passagem. No que a gente parou, questão de segundos da gente ter parado, o caminhão veio atrás da gente, bateu, fazendo eu e minha esposa rodar na Benjamin Constant. E eu saí do carro, perguntei para minha esposa se estava tudo bem. Ela teve uma pequena batida na testa ali dentro do veículo. E saí do carro, o cara gritando que tinha perdido o freio e tinha acertado um outro veículo, que era a moça que estava trafegando na Benjamin Constant. O que o caminhoneiro falava exatamente? Ele só gritava que havia perdido o freio, que tinha perdido o freio. Só falou isso, estava desesperado. Aí, esse motorista daquele carro que foi atingido, a Vanessa conversou com ele ao vivo no início do Meio-Dia Paraná. E agora mais um trecho para você. A Vanessa e o Felipe vão continuar por lá, daqui a pouco retornam ao vivo com mais informações, com atualizações para você, até porque, além dessa vida perdida, há todo um impacto no trânsito e também as investigações agora por parte da Polícia Civil e do próprio Instituto de Criminalística. Nossos telespectadores, sempre atentos, já participam, lembrando de outros acidentes por lá. Olha só, recado, por exemplo, do Edmilson Rosa, do Violim. Boa tarde. Lembrando que já é o segundo acidente com caminhão desgovernado na mesma rua. Será que agora a CMTU muda essa rua? Também João Paulo, do Jardim Pacaembu. Não é a primeira vez que acontece acidente nesse local e pelo mesmo motivo. A CMTU deveria inverter o sentido de trânsito nessa rua. Dessa forma, evitaria acidentes como este. João Paulo e o próprio Edmilson. Eu acho que inverter ali no centro é complicado, até porque tem toda uma dinâmica, né? Para inverter a Rio de Janeiro, teria que se inverter todas as outras ruas do centro, até porque são aqueles binários, vai e vem. Mas, claro, algo ali tem que ser pensado, alguma medida de contenção da velocidade, até porque uma vida perdida hoje, por pouco mais pessoas não se machucaram e há essa grande preocupação. A nossa editora, a Kátia Peruzzi, já está preparando uma reportagem mostrando estes outros acidentes e a gente vai trazer para você essa reportagem no próximo bloco do Meio-Dia Paraná, com a continuação de toda essa cobertura do acidente na Benjamin Constant com a Rio de Janeiro. Antes, a gente ia fazer a previsão do tempo agora, mas antes eu falava aqui no Meio-Dia Paraná sobre outros impactos no trânsito de Londrina, no caso ali da Santa Catarina com a Jorge Casoni. Por lá, não é um comprometimento por acidente, mas sim por uma obra, por um grande buraco que teve que ser aberto. Catolin Tanã, o que provocou esse trabalho por aí e qual a situação do trânsito nesse momento? Alberto, vou começar, portanto, pelo trânsito, até para informar o pessoal que vai passar por aqui. Esquina da Rua Santa Catarina com a Avenida Jorge Casoni, ou melhor, né, da Jorge Casoni com a Santa Catarina. Vocês veem que há um bloqueio no cruzamento, o pessoal não consegue continuar descendo a Jorge Casoni em direção à Avenida Leste-Oeste. Há até um trator aqui indicando isso, né? Várias sinalizações e um buraco, não vamos economizar, um buraco enorme que tem nesse local. O trânsito não está pesado neste momento, até porque ao longo da manhã muitos motoristas passaram por aqui e já tiveram uma ideia da situação, então encontram rotas alternativas. Um ou outro carro ainda passa, algum motorista que ainda não sabe do que está acontecendo por aqui, e quando ele vem pela Jorge Casoni, ele precisa desviar, portanto, entrando na Santa Catarina, não consegue chegar na Leste-Oeste, pelo menos não pela Jorge Casoni. Esse trabalho aqui começou durante o fim de semana. E por quê? Segundo os fiscais e operários dessa obra, no final da semana passada, um buraco até pequeno abriu bem aqui no cruzamento dessas duas ruas. Só que o asfalto foi cedendo e eles precisaram, portanto, abrir
tudo isso aqui para verificar o que estava acontecendo. E a gente percebe que tem bastante água dentro desse buraco, porque justamente houve o rompimento da tubulação de água. Segundo os trabalhadores, um desgaste por conta do tempo fez com que esse problema acontecesse. Eles tiveram que abrir, retirar toda a tubulação e agora vão ter que fazer a troca dessa tubulação. A previsão é que o trabalho aqui nessa esquina termine em uma semana, isso se o tempo contribuir, né? Chuva, por exemplo, pode atrasar os trabalhos por aqui. Depois desse trabalho finalizado, eles devem abrir a Rua Santa Catarina para também fazer a troca da tubulação. Inclusive, por causa disso, a gente chamou aqui para conversar o seu Inivaldo, ele que é comerciante bem na esquina aqui da Jorge Casoni. Seu Inivaldo, até para a gente entender, já tinha apresentado problema esse local ou foi de repente que o buraco começou a se abrir? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Não, estava perfeito. Começou no meio da semana passada, entendeu? Se formou, foi tipo uma bacia, foi baixando e os carros passaram e dava aquele baque no pneu, entendeu? Mas antes estava normal, estava perfeito, não tinha nada não. Agora que eles abriram, por exemplo, tem dificuldade até do pessoal chegar até o comércio do senhor, né? O que o senhor espera até de tempo de obra por aqui? A gente espera que eles concluam o mais rápido possível o serviço aí, até porque a gente tem aqui o comércio da gente, a gente tem um carga e descarga aqui, cliente, né, precisa chegar aqui para entrar no comércio e com esse buraco aí, como vocês podem ver, está interditado esse pedaço aqui até na leste-oeste. Que seja rápido mesmo o serviço, é importante, né? Com certeza, com certeza. Importante a manutenção, mas dentro do prazo. Dentro do prazo, que não demore muito, né? Porque senão é prejuízo para todo mundo. E o senhor eles falaram alguma coisa para o senhor sobre a estrutura? O senhor pode manter o comércio aberto ou tem algum risco para a estrutura do senhor? Não falaram nada. Não comentaram a respeito disso, não falaram nada. O senhor está continuando trabalhando normalmente? Normalmente. Meio dificultoso agora para chegar com o carro aqui, porque né, a gente tem um portão aqui de carga e descarga, igual eu te falei. E não tem como eu chegar aqui, então eu paro lá na esquina e transporto as coisas até aqui. Seu Inivaldo, muito obrigada por falar com a gente. Um ótimo dia para o senhor e boas vendas aqui, apesar dessa situação aqui. Seu Inivaldo tem um comércio que faz manutenção, né, de máquinas, então ele precisa mesmo desse trânsito, até porque há alguns equipamentos mais pesados e peças que precisam ser trazidas e levadas daqui. Portanto, Alberto, a previsão é de uma semana de trabalho nessa esquina da Avenida Jorge Casoni com a Rua Santa Catarina. Eles vão precisar trocar a tubulação, colocar a terra por cima, passar o asfalto novamente e aí sim devem liberar para o trânsito. E depois vão abrir, portanto, o asfalto na Rua Santa Catarina e novos impactos para o trânsito, mas ainda não há uma previsão exata se a abertura deve ocorrer logo na segunda-feira ou durante o final de semana e de que maneira vai funcionar daqui para frente. Aqui, uma semana e a gente vai acompanhar, Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen, falando ao vivo ali da Jorge Casoni com a Santa Catarina. Meio Dia Paraná também está de olho hoje nesse acidente grave com um caminhão desgovernado que matou uma motociclista no centro de Londrina. E acabamos de ter acesso a imagens de uma câmera de segurança. Olha só, uma imagem mostrando o momento em que aquele caminhão azul com o baú desce pela Rio de Janeiro, acaba atingindo a lateral de um Palio e em seguida vai para a calçada. Invade ali um tanto que na contramão a Benjamin Constant, a imagem não mostra o momento em que o caminhão atinge a moto, mas uma moto é atingida e a motociclista acabou morrendo. Você acompanha que o caminhão desce ali pelo menos 30, 40 metros desgovernado, bate na traseira de um carro e depois atinge essa moto já na Benjamin Constant. A Vanessa Navarro continua por lá, daqui a pouco eu faço um novo contato para que ela detalhe essas imagens e também as atualizações do trânsito e do atendimento às vítimas. É daqui a pouquinho, aqui no Meio Dia Paraná. Imagens do começo da manhã em Ribeirão Claro, uma segunda-feira com muita neblina, o nevoeiro encobrindo ali o Norte Pioneiro, uma região com muita umidade, represas Chavantes por lá, mas o sol veio surgindo e ao longo da manhã o tempo ficou mais firme em Ribeirão Claro e todo o norte do Paraná. Aqui em Londrina, a temperatura agora é de 27 graus, o tempo está firme, algumas nuvens, não é aquele sol tão forte como de dias atrás, mas temos sim esse dia aberto, essa segunda-feira, com o céu azul aqui em Londrina e todo o norte do Paraná. Para hoje, a previsão é de áreas de instabilidade ao longo da tarde, com chuva fraca no norte e norte pioneiro do Paraná.
Possibilidade de chuva mais intensa na região centro-sul do estado, também Curitiba, litoral e oeste do Paraná. Com essas áreas de instabilidade, as máximas não sobem tanto assim, mas se aproximam e chegam até a passar dos 30 graus. 29 em Congonhas, bate nos 30 em Arapongas e Açaí e 31 graus em Florestópolis. Ortigueira, não deveremos nem superar os 26 graus nessa segunda-feira. Aqui em Londrina, você confere comigo, tanto à tarde quanto à noite, poderemos ter chuva fraca. A mínima nessa segunda-feira foi de 19 graus e as máximas podendo chegar aos 30 graus ao longo das próximas horas. Tem novidades no trânsito de Londrina, perto do Igapó 2. Novas estruturas foram instaladas junto às ciclovias. São balizadores com refletores de cerca de 1 metro de altura. Foram instalados ali às margens de ciclovias da Higienópolis e também ao longo de trechos perto da Ayrton Senna e da Maringá. São locais de muito movimento, fluxo de veículos, pedestres e de bicicletas. Segundo a CMTU, a intenção é melhorar a sinalização naquele local, dando mais segurança para pedestres e ciclistas. As estruturas já estão em operação também nas ciclovias ao longo da Bento Munhoz da Rocha Neto e na Joaquim de Matos Barreto. Tem uma floreira por ali separando a pista de rolamento dos carros da ciclovia e é justamente nesse limite que foram colocados os sinalizadores. Segundo a CMTU, não tem previsão da instalação desses sinalizadores em novos locais em Londrina, mas por lá já tem que ficar atento, quem passa de carro por ali não dá para vacilar, porque há o risco de bater, e para ciclistas e pedestres, a atenção para aproveitar essa medida de segurança ali nos arredores do nosso Igapó. 12h28, hora de um rápido intervalo e na sequência tem mais informações desse acidente com um caminhão desgovernado que deixou uma pessoa morta no centro de Londrina. A Polícia Civil está abrindo um inquérito para investigar as circunstâncias desse acidente, para saber se houve um problema mecânico no caminhão ou até mesmo algum ato de imprudência ou negligência do motorista que dirigia esse caminhão e acabou atingindo uma moto. Essas imagens aí foram feitas no início da manhã da movimentação por lá. Próximo bloco tem também um incêndio em um apartamento na Quintino Bocaiúva com a Fernando de Noronha. Incêndio na noite de sábado. Uma pessoa acabou morrendo. Ao vivo, agora imagens de Maringá. É feriado na Cidade Canção. Maringá está completando 76 anos. Além da programação oficial, ao longo dessa semana, tem a Expo Engá, com shows e uma série de eventos do agronegócio. Em Maringá, 27 graus nesse momento. Meio-dia e 32. Nosso Meio-Dia Paraná está acompanhando hoje um grave acidente no centro de Londrina. É uma grande cobertura, até porque tivemos vida perdida. Tem toda uma investigação pela frente e também um grande impacto no centro de Londrina. O trânsito está bem travado por lá até que sejam concluídos os trabalhos. Faço contato mais uma vez com a Vanessa Navarro, que agora há pouco teve acesso a imagens de uma câmera de segurança que, de certa forma, Vanessa, ajudam a explicar as circunstâncias do acidente, mas, claro, há muitas outras apurações a serem feitas para esclarecer se foi uma falha mecânica ou se o próprio motorista tem alguma responsabilidade nesse acidente. Exatamente, Alberto. São vários fatos a ser esclarecidos, né? O que a gente tem quando chega aqui é a imagem do que já ficou após o acidente e também relatos de testemunhas que, a princípio, eram um pouco desencontrados. A gente teve, por exemplo, pessoas dizendo que a motociclista, né, que acabou morrendo, ela foi atingida aqui na Rio de Janeiro, outros que vieram, que ela vinha ali pela Benjamin Constant. E aí o que a gente vê nas imagens realmente é que o caminhão, ele já parece descer um pouco desgovernado pela Rio de Janeiro, mas aí ele vai ganhando bastante velocidade conforme chega no cruzamento com a Benjamin Constant, né? Essas imagens que foram feitas aí pelas câmeras do Museu Histórico. Ele vinha a princípio pela faixa da direita e em seguida ele vai desgovernado para a faixa da esquerda e aí já segue praticamente reto rumo à grade do Museu Histórico, onde esse caminhão acabou batendo. A motociclista, né, foi arrastada, infelizmente, por esse caminhão e acabou indo parar
com a moto, inclusive, debaixo, então, ali das ferragens, debaixo do caminhão. A gente já tem algumas informações sobre os envolvidos no acidente que foram passadas agora para a gente pela Polícia Militar. A motociclista, né, uma mulher, ela tem 58 anos. A gente ainda não vai divulgar o nome dela porque a polícia aguarda a chegada de familiares dessa mulher aqui, mas então uma mulher de 58 anos que pilotava essa moto. Informações também sobre o motorista do caminhão. Ele foi identificado, né, como um homem aí de 34 anos, o Pércio Henrique de Oliveira. Informações da Polícia Militar, ele que é morador de Cambé e dirigia esse caminhão onde também havia um passageiro. A gente conversou há pouco também com um dos responsáveis pela transportadora, para a qual trabalhava, então, né, para a qual trabalha esse caminhoneiro. Ele disse, o gerente, né, o funcionário da transportadora, que o caminhoneiro tinha acabado de fazer algumas entregas aqui no centro, como faz todos os dias, e que ele não sabe o que aconteceu realmente, de que forma ocorreu essa falha mecânica, porque até então não tinha notícia de que isso vinha ocorrendo. O caminhoneiro, como a gente ouviu há pouco, né, pelo relato aí dos bombeiros, ele foi levado bastante nervoso para a UPA, mais até pelo estado emocional, porque ele não teve ferimentos. E segundo a Polícia Militar, assim que ele for liberado de lá, né, que estiver mais estabilizado, em condições de falar, ele já deve ser levado à delegacia para prestar depoimento. A princípio ele não deve ficar preso, mas essa, claro, vai ser uma decisão aí das autoridades policiais, mas o fato é que ele acabou sendo responsável por um incidente que terminou com uma morte, então esse caminhoneiro vai prestar os esclarecimentos e, claro, tudo isso será juntado também com as provas que estão sendo colhidas aqui. O pessoal do Instituto de Criminalística está analisando a moto, nesse momento, a moto envolvida no acidente, estão tirando fotos, enfim, colhendo tudo que podem e que depois vai servir aí para embasar o inquérito, que já deve estar sendo aberto, então, pela Polícia Civil. O trânsito por aqui segue bloqueado. Na quadra em que ocorreu o acidente, na Benjamin Constant, entre a Rio de Janeiro e a Rua São Paulo, e também foi interditado um trecho da Benjamin Constant na quadra seguinte, então nenhum veículo nos últimos minutos os veículos estão sendo impedidos de descer aqui a Rio de Janeiro, ônibus, carros, motos, pedestres, enfim, estão sendo orientados a procurar desvios. Ainda há muita gente aglomerada por aqui, esperando mais notícias, acompanhando toda a movimentação. E a gente lembra que esse é um trecho onde, infelizmente, ocorreram outros acidentes bastante graves recentemente, né? A gente pode depois até apurar mais certinho, mas do que a gente já lembra, e assim que tivemos notícia desse acidente, a gente já começou a lembrar, tivemos no ano passado um ônibus que também acabou desgovernado, atingindo uma série de veículos aqui, bem na rua Benjamin Constant, pertinho de onde ocorreu esse acidente. Teve feridos, felizmente nenhuma pessoa acabou perdendo a vida, mas houve feridos e muitos danos também a veículos. Esse motorista, inclusive, depois acabou... O sinal da Vanessa travou por lá. A gente vai voltar a conversar ainda nessa edição, até porque ela continua por lá, junto com o Felipe Bacarinha, apurando mais informações. Vanessa que comentava de outros acidentes ali ao longo da Benjamin Constant, e a nossa editora, Kátia Peruzzi, foi atrás das imagens, foi atrás das informações, e agora o Meio Dia Paraná já traz uma reportagem para você, lembrando 2 desses acidentes que provocaram morte e também deixaram feridos no centro da nossa cidade. Confira aí. Uma câmera de segurança do Museu Histórico de Londrina registrou o acidente no dia 22 de março de 2021. Um caminhão perdeu o controle ao ficar sem freio na Avenida Rio de Janeiro. Na Rua Sergipe, o veículo atingiu um motociclista que precisou passar por cirurgia em uma das mãos. O caminhão continuou em alta velocidade, desceu por uma viela ao lado do museu, destruindo as grades. O caminhão ainda atingiu um carro e cruzou a Avenida Leste-Oeste, passando por cima de uma rampa que fica no canteiro central. Uma pedestre também foi atingida e teve ferimentos leves. O caminhão só parou ao bater em um ponto de ônibus, ficou bem danificado e teve todos os vidros quebrados. O motorista e o passageiro do caminhão não ficaram feridos. Outro acidente grave perto dali ocorreu em setembro do ano passado.
Um ônibus do transporte coletivo urbano vinha pela Benjamin Constant e acabou batendo contra 11 carros e 3 motos num final de tarde. Várias pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do SIAT e do SAMU. São acidentes que ajudam a entender melhor o perigo daquele trecho e a necessidade de alguma intervenção. Telespectadores já cobraram providências da CMTU, chegaram a sugerir até a mudança de sentido na Rio de Janeiro, o que eu particularmente entendo que é complicado, mas alguma intervenção, alguma forma de redução da velocidade e de contenção de novas tragédias, algo efetivamente terá que ser feito. Daqui a pouco, a Vanessa retorna atualizando as condições do trânsito, até porque, pouco a pouco, o tráfego vai sendo liberado por lá e os trabalhos de investigação começam a avançar. Já já, mais informações. Agora, 12h39. Professores da Universidade Estadual de Londrina entraram em greve nesta segunda-feira. A paralisação começou nas primeiras horas da manhã. O Felipe Bacarin esteve hoje cedo na UEL para acompanhar as reivindicações e como estão os serviços em meio a essa greve dos professores. Alberto, pelo que a gente constatou e também conversamos com a assessoria de imprensa da Universidade Estadual de Londrina, não há nenhum serviço prejudicado para a população. Como são apenas os professores que estão em greve, então apenas foram prejudicadas as aulas nesta segunda-feira. Hoje pela manhã, como você disse, eu e o Alceu Nascimento estivemos lá na universidade, percorremos alguns trechos ali do campus e realmente o campus estava bem vazio, algo atípico para uma segunda-feira no começo da manhã, ali por volta das 8h30, 9 horas da manhã. Poucos alunos, poucos professores passando pelo campus. Identifiquei apenas uma turma de direito que estava entrando para uma sala de aula que o professor não os dispensou nesta segunda-feira. A assembleia que deflagrou a greve por tempo indeterminado aconteceu na quinta-feira para início então nesta segunda-feira. A reivindicação dos professores é de recomposição salarial de 42%, referente à data base dos últimos 7 anos. Em março deste ano, o governador Ratinho Júnior acenou para um reajuste de 5,79% para os servidores do Estado e essa reposição está prevista para ser paga em agosto deste ano. A Assembleia dos Professores também aprovou o envio de um ofício sugerindo e solicitando a suspensão do calendário acadêmico da universidade. Os representantes do sindicato que representa os professores da UEL têm uma reunião marcada para esta quarta-feira com o governo do estado e o Fórum das Entidades Sindicais. Segundo o sindicato, essa mesma reunião já foi reagendada outras 4 vezes por parte do governo do estado. A expectativa é de que haja negociação nesta semana. Eu conversei com o presidente do sindicato que representa os professores da Universidade Estadual de Londrina. Vamos ver um pouquinho mais do que ele disse sobre essa situação. Nós estamos colhendo ainda informações, né, de como está sendo a adesão dos docentes. A princípio, a universidade, os técnicos não pararam, quem parou foram apenas os docentes, né? E as informações que nós estamos tendo é que houve adesão, inclusive de centros inteiros por escrito, em relação à paralisação desta segunda-feira. Né? Nós vamos ter agora uma reunião organizativa, né, onde nós vamos ter uma fotografia, né, um retrato melhor do que está acontecendo. Essa reunião que o professor César Bessa se refere aconteceu hoje pela manhã. Cerca de 70 professores participaram desta reunião em um dos auditórios ali da Universidade Estadual de Londrina para definir também quais são os próximos passos da categoria durante essa greve. Uma nova assembleia será convocada para essa quinta-feira para avaliar a greve e também para conversar sobre a posição do governo do estado após a reunião de quarta-feira. Em nota, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná disse que tem discutido as pautas que envolvem professores e funcionários das universidades estaduais com lideranças e sindicatos que representam as categorias e que a proposta apresentada para a reposição salarial foi encaminhada para avaliação das demais áreas do Estado, uma vez que envolve aspectos orçamentários. O texto do governo do Estado termina dizendo que o diálogo segue aberto. Alberto, eu volto aí contigo. Valeu, obrigado Felipe, acompanhando então esse primeiro dia de greve de professores na nossa Universidade Estadual de Londrina. Valeu, Felipe, mais uma vez. Domingo que vem, 14 de maio, é o Dia das Mães e teremos mudanças no comércio ao longo dos próximos dias.
Na sexta-feira agora, o comércio de rua em Londrina estará liberado para atender até às 9 da noite. Fica aberto o lojista que quiser, não é obrigatória a extensão do horário. No sábado, comércio de rua autorizado até às 6 da tarde. Nos shoppings, o horário não muda até sábado. Já no domingo, Dia das Mães, lojas dos shoppings ficarão fechadas. Praças de alimentação irão funcionar para receber as famílias. Falando em Dia das Mães, no aplicativo Você na RPC dá para fazer um avatar da sua mãe, tem várias informações ali, tem uma campanha da nossa RPC para homenagear as mães. Amanhã teremos mais uma reportagem dessa campanha, valorizando as nossas mães, e você, claro, pode entrar no nosso aplicativo, interagir, participar e mandar também a foto aqui para o Meio Dia Paraná, essas postagens aí, para que nós possamos usar ao longo dos próximos dias. Nessa segunda-feira, muitas informações policiais, o tempo está mais apertado, mas de amanhã em diante a gente volta a interagir com essas homenagens do Dia das Mães. Agora, 12h44. Um incêndio na noite de sábado destruiu boa parte de um apartamento no centro de Londrina. Uma telespectadora mandou agora mais essa imagem aqui, mostrando justamente o momento em que as chamas tomavam conta desse apartamento. Uma pessoa morreu. O combate ao fogo também forçou bloqueios no trânsito, ali na região da Quintino Bocaiúva, com a Fernando de Noronha. E parte da estrutura desse apartamento ficou bastante comprometida. Tenho aqui a Cátia Lintanã, que estava de plantão no fim de semana e até por isso também acompanhou os trabalhos em relação a mais essa ocorrência, a esse incêndio com uma pessoa morta. Contigo, Cátia. Olha só, Alberto, a gente conversou com os bombeiros que trabalharam nessa ocorrência. Um deles, o Tenente Amaral, disse pra gente o seguinte, que quando eles chegaram ao local, inclusive, eles nem enxergaram fumaça do lado de fora. Mas uma pessoa desceu rapidamente do prédio e disse, olha, tem alguém pedindo socorro lá dentro. Foi aí que os bombeiros subiram e identificaram que toda a fumaça e as chamas estavam concentradas dentro do apartamento. Foi só depois da chegada deles é que esse fogo realmente se alastrou por fora das janelas do prédio. Segundo os bombeiros, eles tiveram uma grande dificuldade para entrar no local porque as portas acabaram ficando bloqueadas e justamente eles precisavam entrar com rapidez para tentar salvar as pessoas que estavam lá dentro. A informação inicial é de que duas pessoas estavam ali quando os bombeiros chegaram. Uma delas eles conseguiram socorrer. A outra, infelizmente, foi encontrada no banheiro já sem vida. O Anderson Koch, de 33 anos. O irmão dele, que sobreviveu, estava dentro do apartamento tentando respirar na janela quando os bombeiros chegaram. Falou, com colegas nossos depois do incêndio. Nós tivemos acesso a esse vídeo. Olha só. O pessoal falou que estava pegando fogo, não achei que não era no meu apartamento. Eu falei, eu vou ajudar a pessoa, não achei que era o meu. Quando eu cheguei no terceiro andar, era o meu apartamento. Entendeu? Era o meu apartamento. Eu fui abrir a porta, não consegui abrir a porta, ele tinha feito uma barrigada lá. Eu chutei, o pessoal trouxe o extintor, meus gatos estavam miando, eu falei, vou entrar, entrei. No meio do fogo, entrei e consegui salvar. Só que ele tinha se trancado no banheiro. E como tinha muita fumaça, não tinha como respirar. A primeira coisa que eu fiz foi pra janela da sala. Peguei meus gatos, fui pra janela da sala e fiquei do lado de fora. Até o bombeiro chegar e tirar. A hora que o bombeiro chegou, foi difícil de achar, porque tem uma estante, corta a sala no meio. Eu saí, eu desmaiei. Desci, meu irmão ficou trancado no banheiro. Eu fui pra salvar ele, tentar salvar, mas não consegui. Infelizmente não foi possível, Quando os bombeiros chegaram, o Anderson já estava morto dentro do banheiro. Os bombeiros conseguiram resgatar aí também 3 gatos de dentro do apartamento. Um desses gatos, inclusive, corre risco de morte, ficou bastante ferido, está com as patas todas enfaixadas e há pessoas auxiliando no tratamento desses gatinhos. O irmão do Anderson, que a gente viu na entrevista, ele foi atendido pelos bombeiros logo que saiu do local, porque sofreu queimaduras mais leves, inalou fumaça, mas o médico do SAMU ali mesmo já liberou, não foi necessária internação, ele recebeu atendimento no local e foi liberado. O Tenente Amaral, do Corpo de Bombeiros, também deu entrevista pra gente, vamos compartilhar algum dos trechos com vocês. Esse incêndio de apartamento ele acabou tomando proporções extremamente rápidas porque ele foi provocado. Tinha muito material combustível jogado no primeiro cômodo onde ele foi ateado o fogo, o ponto origem dele.
pegou tanta caloria e tanto material combustível que chegou a destruir todo o reboco e parte da estrutura do apartamento do último pavimento. Então ele espalhou muita fumaça muito rápido. Quando a gente chegou no local, a gente se deparou com toda uma desorganização do apartamento, quase que propositalmente colocada para fazer uma barricada para impedir a entrada de qualquer pessoa dentro do apartamento. O Anderson Koch, ele foi sepultado hoje de manhã aqui em Londrina. Os bombeiros informaram que o incêndio começou num quarto que fica bem próximo a esse banheiro. E segundo os bombeiros, no momento ali eles precisaram retirar os moradores do prédio para fazer o trabalho, mas todos puderam retornar logo depois, apenas mesmo o apartamento ali do Anderson, que acabou ficando bastante destruído, Alberto. E, Catherine, com essas chamas ali, a preocupação que fica é em relação à estrutura do prédio. Algum comprometimento maior, algum setor interditado, além do próprio apartamento? Neste momento não, apenas realmente no horário de trabalho dos bombeiros que os moradores precisaram descer para que o serviço fosse feito, mas todos puderam retornar. Inclusive o Tenente Amaral conversou com a gente também sobre isso. São apartamentos de alvenaria de concreto, são paredes estruturais, a caloria não conseguiu passar para outros apartamentos. Naturalmente, no processo de busca, a gente também acaba entrando em outros apartamentos para verificar se não tem ninguém com algum problema respiratório dentro dos apartamentos, não consegue sair. A fumaça, inevitavelmente, ela acaba afetando outros apartamentos, mas a caloria não chegou a passar. Felizmente, E olha, Alberto, é importante lembrar que durante essa mesma noite, os bombeiros aqui em Londrina atenderam outros 2 incêndios, um antes e outro depois desse incêndio na Quintino. Foi um incêndio numa residência em que 90% da residência ficou destruída, mas ninguém ficou ferido. E um outro incêndio foi numa borracharia, infelizmente, melhor dizendo, também ninguém ficou ferido, mas vários danos materiais nesses 2 locais. E infelizmente, na Quintino, a morte do Anderson, de 33 anos. Volto contigo. Valeu, obrigado, Kathleen. Passa agora mais um intervalo, aquele sempre bem rapidinho. Na sequência, o Meio Dia Paraná traz para você as últimas informações do acidente com um caminhão no centro de Londrina. Uma pessoa morreu. Uma perícia vai apontar se houve falha mecânica no caminhão ou imprudência por parte do motorista. Tem também mais informações sobre a previsão do tempo para esta semana, com possibilidade de chuva já nas próximas horas. Queda na temperatura nos próximos dias. Imagens ao vivo da Zona Sul de Londrina, região ali da barragem do Igapó. Aqui na nossa cidade, a temperatura agora é de 28 graus. Quase 3.000 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 no sábado agora em Londrina. Nesse caso, aquelas doses bivalentes. É um reforço para quem está se protegendo aí contra o coronavírus. Kathleen Tanan, mais uma semana começando e de agora em diante. Já temos novas doses, ainda teremos que aguardar? Alberto, há mais 3.500 vagas abertas para esta semana nas unidades básicas de saúde aqui em Londrina, para que a população possa receber essa dose bivalente contra a Covid-19. Lembrando que está liberada para todo mundo que tem a partir de 18 anos de idade, já recebeu pelo menos 2 doses de vacinas contra a Covid-19 e já passou 4 meses desde que recebeu a última dose. Já pode agendar no site da Prefeitura de Londrina para receber a dose bivalente. Segue liberada também a vacinação contra a gripe aqui na cidade, mas neste caso, melhor dizendo, não é preciso agendar. Lembrando que a dose é apenas para grupos prioritários e é por ordem de chegada também nas unidades básicas de saúde. Falando em saúde, a gente acrescenta aqui a dengue, que tem sido um problema bastante grande aqui para a nossa cidade. Olha só, Londrina ainda está aguardando a chegada de um novo lote de inseticida para aplicar o Fumacê, aquela caminhonete que tem um alcance maior e mata o mosquito na fase adulta. Há tempos a gente não tem esse produto. Este ano, por exemplo, não tivemos a aplicação dele, apenas por bombas costais com alcance bem menor. Mas o governo federal anunciou um novo lote para o Paraná, mas aqui em Londrina essa quantidade ainda não chegou. Alberto, vacina, Covid, gripe, dengue atualizado aqui para vocês. Quem puder se proteger, tá aí a vacina contra a Covid, contra a gripe, contra a dengue no SUS. Ainda não tem, apenas na rede privada. Obrigada, Kathleen, mais uma vez. 3.500 doses, então, da vacina contra a Covid-19 bivalente liberadas para essa semana.
É só entrar no site da Prefeitura, fazer o agendamento, escolher o posto de saúde e o horário para ser atendido. Eu próprio ia me vacinar no sábado, não consegui. Lá tem o mecanismo para você fazer o cancelamento e agora, nessa semana, vou estar agendando aí a minha dose também da vacina bivalente. 4 minutos agora para 1 da tarde. Fazer novo contato com a Vanessa Navarro, que desde o início do Meio Dia Paraná, junto com o Felipe Bacarim e nossos repórteres cinematográficos, acompanhou um acidente com um caminhão e uma pessoa morreu. Vanessa, vou pedir para você fazer um apanhado aí do que foi apurado até agora e também atualizar como está a situação do trânsito e também o trabalho da polícia, dos bombeiros e da perícia. Bom, Alberto, sobre as causas do acidente, claro, isso ainda está sob investigação. Inclusive, a gente recebeu a informação do pessoal da Polícia Civil há pouco que quem deve comandar esse inquérito é o delegado Vitor Dutra, ele que é o delegado de Ibiporã, mas também está assumindo interinamente a Delegacia de Trânsito. O pessoal do Instituto de Criminalística continua por aqui e também o pessoal do IML. O corpo da vítima foi colocado há pouco no caminhão e deve seguir então para o Instituto Médico Legal daqui a pouco. Nós não vimos até agora aparecer nenhum familiar, nenhum amigo, conhecido dessa vítima que já foi identificada como uma mulher de 58 anos. Vamos relembrar o que aconteceu aqui, né? Um caminhão desgovernado desceu a Avenida Rio de Janeiro. Inclusive a gente mostrou, né, e temos aí as imagens gravadas já por câmeras de segurança do museu, que mostram que ele já seguiu por boa parte da quadra ganhando velocidade. Inclusive chegou a sair, mudar bruscamente de faixa, né, da direita para a esquerda, e aí só foi parar quando bateu na grade do Museu Histórico de Londrina. Nesse meio tempo ele atingiu um carro, onde uma passageira ficou levemente ferida, o carro que teve maiores danos, mas felizmente sem maiores ferimentos. E ele acabou arrastando, então, essa motociclista que foi parar debaixo do caminhão e acabou perdendo a vida, né? Teve a morte confirmada pouco tempo depois. A quadra aqui segue interditada, toda a quadra onde ocorreu o acidente, claro, a Benjamin Constant, em frente ao Museu Histórico, em frente à Praça Rocha Pombo, entre a Avenida Rio de Janeiro e a Avenida São Paulo. E também a Avenida Rio de Janeiro, justamente na quadra por onde desceu esse caminhão desgovernado, também está interditada, tem vários policiais por ali, fitas isolando também essa área mais próxima aqui, até para evitar tumultos, para garantir um trabalho mais tranquilo para as autoridades. Tem várias, inclusive, autoridades por aqui, policiais, pessoal que está fazendo o curso de treinamento de soldados da Polícia Militar, um grande efetivo foi trazido para cá, também pessoal dos bombeiros, se juntando aqui a eles há pouco, então, a Polícia Científica e também o IML. Essas as informações que a gente tem por enquanto. Aí é possível que a polícia ouça o motorista do caminhão ainda na tarde de hoje. Ele que trabalha para uma transportadora estava fazendo fretes, entregas em lojas aqui do centro da cidade. A gente tem uma entrevista com mãe e filha que passavam por aqui e que testemunharam parte do que aconteceu. Veja aí. Tava subindo, né? Minha mãe voltou pro carro e eu ia subir para a loja. Aí o motorista desceu gritando que o caminhão estava sem freio, sinalizando com a mão para fora da janela, apavorado. No que eu olhei, já foi muito rápido. Daí ele prensou a menina. Até, inclusive, eu achei que tinha pegado a minha mãe, porque minha mãe estava muito perto. Nossa, foi terrível. Aí, a hora que eu olhei, eu vi ela voltando, mas, nossa, foi muito medo, muito medo. Foi um livramento, sabe, assim, um livramento para a vida dela. Na verdade, eu nem vi ele chegar perto, porque eu estava passando assim, eu só escutei o barulho, só. Mas é livramento, né? É Deus na vida da gente sempre. A gente recebeu vários relatos, né, nesse sentido, de pessoas aliviadas porque acabaram, né, escaparam de ser vítimas desse acidente, mas também muito tristes por essa mulher de 58 anos que perdeu a vida. Os nossos sentimentos, desde já, à família dessa vítima, que agora deve, né, os familiares que devem se encaminhar ao IML para fazer, então, o reconhecimento. E a gente vai acompanhando, Alberto, também os desdobramentos, as informações que o motorista do caminhão deve passar e também todas as investigações desse acidente. Valeu, Vanessa, muito obrigado. E, claro, ao longo da tarde, mais atualizações. E à noite, no Boa Noite Paraná, a reportagem completa para você. Trazer agora a previsão do tempo para os próximos dias, começando pela terça-feira. Hoje o céu está meio cinzento, indicando essa virada no tempo. E amanhã tem previsão de chuva. Não muita chuva, mas sim o tempo fechado ao longo de todo o dia aqui no norte do Paraná.
Em Londrina, especificamente, tempo fechado na terça e na quarta, com possibilidade de chuva. Na quinta, o sol volta a aparecer de forma mais frequente e a temperatura, pouco a pouco, vai caindo. Na quinta-feira, mínima de 15 graus aqui em Londrina e a máxima não deve passar dos 25 graus. E em meio a toda essa mudança no clima, as paisagens também vão mudando. Em Curitiba, uma rua passou a ter um visual bem diferente e isso se repete a cada outono. Nesta época do ano, elas trazem um colorido especial, marcando o que nos prepara para o inverno. São as liquidâmbar, árvores exóticas originárias dos Estados Unidos e México. As árvores formam uma alameda que mistura tons laranja, vermelho, âmbar e são ponto de visitação turística. Um cenário que atrai curiosos, fotógrafos profissionais, como a Elsa Cassiani. Fazer fotos, tanto de moda, quanto ensaio fotográfico, trazer modelos. Nessa época é perfeita para fotos. Estas árvores foram plantadas aqui há 27 anos. Ideia do Roberto Salgueiro, que trabalha no Horto Florestal desde 79 e que já plantou 330 mil árvores em Curitiba. No verão, ela é um corredor verde, né? Ela dá sombra, né? Ela segura um pouco dos raios solares, né? Na sequência, vem o outono. Ela tem o efeito outonal. E daí no inverno, as folhas caem, né? Os raios solares esquentam o solo, passa, né? Então você tem calor. Então ela tem várias funções. Cenário perfeito para o casal de namorados, Rafaela e Diego. Ela, de São Paulo, que veio conhecer Curitiba. Então, ouvi falar faz uns 3 dias, assim, e aí eu fiquei encantada e quis vir logo conhecer, tipo... Porque que lugar que a gente hoje encontra as árvores assim, desse jeito no outono, né? Tudo parece que nem tem a estação em si, né? Tipo, é tudo verde, normal. E assim, tipo, representa a estação, né? A paisagem é super bonita, estação, outono, acho que é super romântico também. Fazer esse momento especial. Aí, são as paisagens de outono marcando presença no nosso estado. Antes de encerrar, te convidar a conferir no G1 as notícias dessa segunda-feira em todo o estado, com destaque, claro, para esse acidente com um caminhão desgovernado no final da manhã em Londrina. O G1 também está acompanhando, trazendo as atualizações. Uma pessoa acabou morrendo. Também no G1, o início da greve de professores aqui na Universidade Estadual de Londrina. Eles cobram reposição salarial de 42%. No G1 também tem reportagem do nosso Rafael Machado, ele que é repórter do G1, falando sobre os novos pontos de rodovia que terão praças de pedágio no Paraná. Alguns desses pontos ficam aqui no norte do Paraná e o G1 está detalhando todas essas informações para você. Vale a pena acessar, vale a pena conferir. Nosso Meio Dia Paraná vai ficando por aqui. O meu muito obrigado pela sua companhia. Tivemos uma edição aí com muitos assuntos que movimentaram a cidade. Você por dentro de tudo, sempre em companhia de toda a nossa equipe. Está chegando o Globo Esporte e depois o Jornal Hoje. À noite tem o Boa Noite Paraná com as atualizações do acidente e também a nossa Giovana Machado comandando a previsão do tempo de Londrina para todo o estado. Uma ótima tarde, até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscard faz muito mais por você e Unimed Londrina.